O céu estava coberto por um manto de nuvens cinzentas, como se a própria natureza pressentisse algo estranho. O carro pequeno e desgastado que Helena dirigia parecia um intruso ao avançar pela longa estrada que levava à mansão Lancaster. Era uma propriedade imponente, construída em estilo neogótico, com torres pontiagudas que rasgavam o céu como garras. As janelas altas e estreitas pareciam olhos sombrios observando quem ousasse se aproximar. Helena apertou o volante com força, sentindo o peso da ansiedade em seu peito. Desde que havia visto aquele anúncio na agência, algo nela não conseguia parar de pensar no trabalho. Procura-se babá para residência em tempo integral. Ambiente discreto. Salário generoso. Nada mais havia sido dito. Nenhum telefone para contato, apenas o endereço. E agora, ali estava ela, estacionada diante do portão imponente que separava o mundo exterior daquele lugar quase isolado. Ela respirou fundo, ajeitou o cabelo preso em um coque e saiu do carro. Um vento frio soprou, fazendo o casaco preto que usava tremular ao seu redor. Ela caminhou até o portão e viu uma câmera de segurança posicionada logo acima. Antes que pudesse tocar a campainha, um som metálico anunciou que o portão estava se abrindo automaticamente. Bem-vinda à mansão Lancaster, murmurou Helena para si mesma, tentando disfarçar o nervosismo. A alameda que se estendia à frente era ladeada por ciprestes altos e esguios, que balançavam levemente com o vento, como se sussurrassem segredos antigos. Ela seguiu o caminho de pedra até chegar à porta principal, uma imensa estrutura de madeira escura com entalhes intrincados que pareciam representar criaturas fantásticas e grotescas. Antes que pudesse bater, a porta se abriu lentamente, revelando uma mulher alta e magra, de meia idade, vestida de forma impecável com um uniforme cinza escuro. Seu rosto era austero, com maçãs do rosto salientes e olhos que pareciam avaliar cada detalhe de Helena. Você deve ser Helena. Sou a senhora Whitmore, governanta da família Lancaster. Entre. Helena engoliu em seco e entrou. O interior da mansão era tão impressionante quanto o exterior, mas de uma maneira que beirava opressivo. O hall de entrada era vasto, com um lustre de cristal que pendia do teto alto, iluminando apenas parcialmente o ambiente. Os móveis eram antigos e elegantes, e havia quadros imensos pendurados nas paredes, retratos de pessoas que Helena não reconhecia, mas que tinham algo perturbador em comum. Todos pareciam olhar diretamente para ela, não importava de que ângulo fossem vistos. Por favor, deixe seu casaco ali e siga-me, disse a senhora Whitmore. Apontando para um cabide próximo à entrada, Helena obedeceu em silêncio e seguiu a governanta por um longo corredor com piso de mármore preto e branco. As paredes eram revestidas de madeira escura, e havia uma atmosfera de silêncio quase absoluto, interrompida apenas pelo som dos passos das duas mulheres ecoando pelo espaço. O senhor e a senhora Lancaster estão esperando por você na biblioteca. Vou levá-la até lá. A governanta falava de maneira educada, mas havia algo em seu tom que transmitia frieza e uma espécie de desaprovação velada. Helena não sabia se era algo direcionado a ela ou se aquela era apenas a maneira habitual da senhora Whitmore de tratar as pessoas. Ao chegarem à porta da biblioteca, a governanta parou e bateu suavemente antes de empurrá-la com cuidado. Senhor e senhora Lancaster, Helena chegou para a entrevista, anunciou, antes de se retirar sem dizer mais nada. Helena entrou na biblioteca e encontrou-se diante de um casal que exalava riqueza e sofisticação. O senhor Lancaster era um homem alto, com cabelos grisalhos impecavelmente penteados e um terno feito sob medida que parecia custar uma fortuna. Seus olhos eram de um azul gelado e avaliavam Helena com uma intensidade quase desconfortável. Ao seu lado, a senhora Lancaster era uma mulher elegante, de traços delicados e uma expressão serena, embora seus olhos verdes escondessem algo que Helena não conseguiu identificar de imediato. Helena, é um prazer conhecê-la, disse o senhor Lancaster, levantando-se e estendendo a mão. Ela apertou a mão dele, surpresa com a firmeza do aperto. Obrigada por me receberem. Por favor, sente-se, disse a senhora Lancaster, indicando uma poltrona próxima à lareira, onde o fogo crepitava baixinho. Lançando sombras dançantes pelas paredes da biblioteca, Helena obedeceu, tentando parecer à vontade, embora seu coração estivesse batendo rápido. Ela sentia que estava sendo avaliada com cada palavra que dizia. Cada movimento que fazia. Como deve saber, estamos procurando uma babá para cuidar de nosso filho, o pequeno Samuel, começou o senhor Lancaster.
Ele tem 6 anos e é uma criança muito especial. Helena inclinou a cabeça. Curiosa, especial. A senhora Lancaster sorriu de maneira um tanto enigmática. Sim. Samuel é muito inteligente para a idade dele, mas também, como posso dizer, sensível. Ele precisa de alguém paciente, que possa lidar com suas particularidades. Helena assentiu, embora estivesse começando a sentir que havia mais naquela história do que eles estavam dizendo. Estamos oferecendo um salário generoso e benefícios completos. No entanto, o trabalho exige dedicação total. Você moraria aqui na mansão e teria folgas apenas uma vez por mês. Helena piscou, surpresa. Entendo. Isso não será um problema. Ótimo. Queremos alguém que esteja disposta a fazer parte de nossa família, disse a senhora Lancaster, embora seu sorriso não chegasse aos olhos. Antes que pudessem continuar a conversa, Helena ouviu algo que fez sua espinha gelar, um riso infantil vindo do corredor, um som agudo e alegre que ecoou até a biblioteca. Ela olhou instintivamente para a porta, mas não havia ninguém ali. Quando voltou seu olhar para o casal, notou que tanto o senhor quanto a senhora Lancaster haviam ficado tensos. Deve ser Samuel, murmurou a senhora Lancaster, com um sorriso que parecia forçado. Ele, às vezes brinca pelos corredores. Helena sentiu um arrepio percorrer sua espinha, mas tentou ignorar. Talvez fosse apenas sua imaginação, ou o fato de que aquela mansão parecia guardar mais segredos do que qualquer lugar que ela já havia conhecido, e mal sabia ela que aquilo era apenas o começo. Helena tentou ignorar o frio que percorreu sua espinha após ouvir o riso infantil, mas aquela risada não saía de sua mente. Parecia deslocada, quase fantasmagórica. O corredor onde Soares estava vazio e silencioso. Mesmo assim, ela manteve a expressão neutra, sem querer demonstrar nervosismo. A senhora Lancaster se levantou graciosamente, interrompendo o momento tenso. Vou buscar Samuel. Ele deve querer conhecer você, disse, e saiu da sala em passos silenciosos, deixando Helena a sós com o Sr. Lancaster. O homem permaneceu sentado, observando Helena com um olhar que parecia atravessá-la. O fogo na lareira estalava baixinho, preenchendo o silêncio desconfortável que se instalou. Helena, há algo que eu gostaria de discutir com você antes que conheça Samuel, disse ele, sua voz grave e controlada. Nosso filho é um pouco diferente. Você poderá notar isso com o tempo. Não quero assustá-la, mas é importante que esteja preparada. Helena franziu levemente a testa, tentando entender o que ele queria dizer. Diferente? Como assim? Perguntou, escolhendo as palavras com cuidado. Ele passou por situações difíceis. Ainda é muito jovem, mas já vivenciou perdas que o afetaram profundamente, explicou o Sr. Lancaster, cruzando as pernas e inclinando-se para a frente. Ele pode ser um pouco imprevisível às vezes. Perdas? Helena perguntou, curiosa, embora sentisse que estava pisando em terreno perigoso. Se você está gostando da história, deixe o like e não esquece de se inscrever no canal, pois isso nos ajuda muito. Voltando para a história. Antes que ele pudesse responder, a porta da biblioteca se abriu, e a senhora Lancaster voltou, desta vez segurando a mão de uma criança que Helena assumiu ser Samuel. Ao vê-lo, Helena sentiu o ar escapar de seus pulmões por um instante. Não havia nada de estranho em sua aparência à primeira vista. Samuel era um menino bonito, com cabelos loiros bagunçados e olhos grandes escuros que contrastavam com o tom claro de sua pele. Ele vestia um suéter azul e calças de veludo, e tinha o ar sereno e tímido que muitas crianças demonstravam ao conhecer alguém novo, mas havia algo nos olhos dele que não combinava com sua idade. Um olhar intenso, profundo, que parecia pertencer a alguém muito mais velho. Samuel, está é Helena. Ela pode ser sua nova babá, disse a senhora Lancaster, com um tom suave. Samuel não respondeu imediatamente. Ele apenas encarou Helena, sem piscar, com uma expressão que a fez sentir-se estranhamente exposta, como se ele estivesse lendo seus pensamentos mais íntimos. Oi, Samuel, disse Helena, tentando soar amigável. Ela se abaixou um pouco para ficar na altura dele. É um prazer conhecê-lo. Por um longo momento, o menino continuou a encará-la em silêncio. Então, de repente, ele sorriu. Mas não foi um sorriso comum. Era um sorriso pequeno e ligeiramente torto, que não combinava com seus olhos sombrios. Você vai ficar aqui? Perguntou ele.
Com uma voz suave que soou quase como um sussurro, Helena assentiu. Se você quiser, sim. Espero que você não tenha medo do escuro, disse Samuel, ainda sorrindo daquele jeito peculiar. A frase pegou Helena de surpresa, mas antes que pudesse perguntar o que ele queria dizer, a senhora Lancaster riu baixinho e acariciou o cabelo do filho. Samuel tem uma imaginação muito fértil. Ele adora contar histórias assustadoras, não é, querido? Samuel continuou sorrindo, mas não respondeu. Helena sentiu um calafrio e tentou ignorá-lo. Por que não leva Helena para conhecer seu quarto? Sugeriu a senhora Lancaster. Assim vocês podem começar a se conhecer melhor. O menino assentiu e estendeu a mão para Helena. Ela hesitou por um instante antes de pegá-la. A mão dele estava fria, quase gelada, o que era estranho, considerando o calor aconchegante que fazia na biblioteca. Venha. Vou te mostrar meu lugar favorito, disse Samuel, puxando-a suavemente para fora da sala. Helena lançou um último olhar para o senhor e a senhora Lancaster, que observavam a cena em silêncio. O rosto da senhora Lancaster parecia relaxado, mas havia algo nos olhos do marido que ainda transmitia preocupação. Samuel guiou Helena por um longo corredor iluminado por lâmpadas antigas presas à parede. O chão rangia sob seus pés, e o silêncio da casa era tão profundo que cada som parecia amplificado. Onde estamos indo, Samuel? Perguntou Helena, tentando quebrar o clima estranho. Você vai ver, respondeu ele, sem olhar para trás. Eles passaram por várias portas fechadas até que Samuel parou diante de uma que estava entreaberta. Ele empurrou a porta e entrou, puxando Helena com ele. O quarto era maior do que Helena esperava. Havia uma cama enorme com dossel, uma estante cheia de livros infantis e brinquedos cuidadosamente arrumados em prateleiras. No entanto, o que mais chamou sua atenção foi uma boneca antiga sentada em uma cadeira no canto do quarto. Ela tinha olhos de vidro que pareciam segui-los onde quer que fossem. Essa é a Annabelle, disse Samuel, apontando para a boneca. Ela me conta segredos. Helena engoliu em seco e tentou rir. Segredos? Que tipo de segredos? Samuel a olhou com aquela expressão enigmática novamente. Ela me contou que a última babá foi embora porque teve medo. Helena sentiu o coração disparar. Medo de que? O menino deu de ombros, do escuro. Antes que Helena pudesse responder, a porta do quarto se fechou sozinha com um estrondo, fazendo-a pular. Samuel riu baixinho, e Helena olhou para ele, tentando entender se aquilo havia sido uma brincadeira, mas o olhar nos olhos dele dizia outra coisa. Bem-vinda à casa, disse ele, ainda com aquele sorriso torto, e, naquele momento, Helena soube que aquele emprego seria muito mais complicado do que ela imaginava. Helena ficou paralisada por alguns instantes, encarando a porta fechada. O estrondo ainda ecoava em sua mente, e o som parecia ter abalado o silêncio opressivo do quarto. Ela respirou fundo, tentando manter a calma. Talvez fosse apenas o vento, pensou. Ou alguma corrente de ar que fez a porta bater. Sim, isso fazia sentido. Era uma mansão antiga, afinal. Ela se voltou para Samuel, que continuava a observá-la com aquele olhar curioso e profundo, e algo em sua expressão lhe dizia que ele estava se divertindo com a situação. O que foi? Perguntou ele, inclinando levemente a cabeça. Você parece assustada. Helena forçou um sorriso. Não estou assustada. Só me surpreendi com a porta. Samuel continuou olhando para ela, como se soubesse que ela estava mentindo. Mas não disse nada. Em vez disso, caminhou até a cama e sentou-se na beirada, balançando os pés no ar. Você vai ficar aqui por muito tempo? Perguntou ele, mudando de assunto abruptamente. Helena hesitou. Se tudo der certo, sim. Eu espero que possamos nos dar muito bem. Samuel balançou a cabeça lentamente. A última babá disse a mesma coisa. Mas ela não ficou muito tempo. Helena sentiu um aperto no peito. Por quê? O que aconteceu com ela? Samuel deu de ombros. Ela disse que ouviu coisas à noite. Vozes. E gritos. Mas ninguém mais ouvia. Helena sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ela abriu a boca para responder, mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, o som de passos ecoou pelo corredor. A porta do quarto se abriu, e a senhora Lancaster entrou com um sorriso calmo. Tudo bem por aqui? Sim, mamãe. Eu estava mostrando meu quarto para Helena, respondeu Samuel,
Com uma doçura repentina que não combinava com o olhar sombrio que ele tinha exibido momentos antes, a senhora Lancaster sorriu e olhou para Helena. Espero que não tenha se assustado com Samuel. Ele gosta de pregar peças às vezes. Helena sorriu sem jeito. Não, está tudo bem. Ele é um menino muito curioso. Isso ele é, disse a senhora Lancaster, acariciando o cabelo do filho. Agora, Samuel, por que não deixa Helena descansar um pouco? Ela deve estar cansada da viagem. Samuel assentiu. Mas antes de sair do quarto, lançou um último olhar para Helena. Boa noite. E cuidado com o escuro. Ele saiu, e a senhora Lancaster riu levemente. Não se preocupe. Ele só está brincando. Helena forçou um sorriso, mas o aviso de Samuel ainda ecoava em sua mente. Cuidado com o escuro. Depois que a senhora Lancaster saiu, Helena foi levada até o quarto onde ficaria hospedada. A governanta, senhora Whitmore, a acompanhou em silêncio até o segundo andar da mansão, onde um longo corredor com portas fechadas se estendia diante delas. Este será seu quarto, disse a senhora Whitmore, abrindo a porta de uma suíte aconchegante, mas um pouco fria e austera. As janelas estavam cobertas por cortinas pesadas. E a mobília antiga parecia pertencer a outra época. O jantar será servido às 8. Não se atrase. Obrigada, senhora Whitmore, respondeu Helena. Entrando no quarto, a governanta não disse mais nada e fechou a porta, deixando Helena sozinha. Ela suspirou e começou a desfazer as malas. O quarto era silencioso, mas havia algo naquele silêncio que a deixava desconfortável. Era como se a casa estivesse viva, respirando ao seu redor. Depois de guardar suas roupas no armário de madeira escura, Helena sentou-se na cama e olhou em volta. Foi então que percebeu algo estranho. Havia um pequeno espelho pendurado na parede oposta à cama. Mas o espelho não refletia o quarto inteiro. Ele estava inclinado de uma maneira que parecia intencional. Como se tivesse sido posicionado para observar um ponto específico do cômodo. Curiosa, Helena levantou-se e foi até o espelho. Ao se aproximar, percebeu que o reflexo não mostrava apenas o quarto. Mostrava também parte do corredor, através de uma fresta que parecia estar atrás da parede. Ela franziu a testa e tocou o espelho, que estava firmemente preso à parede. Mas quando olhou mais de perto, viu algo que a fez recuar. Havia um pequeno buraco atrás do espelho, como se alguém pudesse observar o quarto do outro lado da parede. Helena sentiu o coração disparar. Quem teria feito aquilo? E por quê? Antes que pudesse pensar em uma resposta, ouviu um som vindo do corredor. Passos suaves, quase inaudíveis. Ela apagou a luz do quarto e espiou pela fresta da porta. No corredor escuro, ela viu uma sombra se movendo lentamente. Parecia uma figura pequena, talvez uma criança. Ela abriu a porta silenciosamente e espiou para fora, mas o corredor estava vazio. O único som que restava era o de seu próprio coração batendo acelerado, quando voltou para o quarto e fechou a porta. Helena se perguntou se aquela sombra era realmente Samuel, ou se havia algo mais naquela casa do que ela poderia imaginar. A noite avançou lentamente, e Helena se mexia inquieta na cama. Embora estivesse exausta, o sono simplesmente não vinha. Cada pequeno ruído da casa parecia amplificado pelo silêncio da madrugada. O ranger do assoalho no corredor, o assobio do vento nas janelas e o som distante de algo que parecia um murmúrio. Ela abriu os olhos e olhou para o teto escuro. Estava tentando convencer a si mesma de que era apenas o nervosismo do primeiro dia quando ouviu o som novamente. Desta vez, era mais claro, risos. Um riso infantil, abafado e distante, mas inconfundível. Sentindo o estômago revirar, Helena se sentou na cama e ficou imóvel, tentando identificar de onde vinha o som. Ele parecia estar vindo do corredor. Relutante, ela colocou os pés no chão frio e caminhou até a porta. Abriu-a lentamente e espiou para fora. O corredor estava mergulhado em sombras, iluminado apenas pela fraca luz da lua que entrava por uma janela no final do corredor. Helena respirou fundo e deu um passo para fora do quarto. O riso havia cessado, mas o ar estava pesado, carregado de uma tensão que ela não conseguia explicar, enquanto caminhava devagar pelo corredor. Sentiu uma corrente de ar gelado passar por ela, fazendo-a estremecer. Quando chegou à escada, parou abruptamente. Lá embaixo, no saguão,
Uma luz fraca piscava, como se algo estivesse errado com a eletricidade. Ela desceu os degraus em silêncio, tentando não fazer barulho. Quando chegou ao pé da escada, viu que a porta da biblioteca estava entreaberta. Uma luz suave escapava pela fresta, lançando sombras vacilantes no chão. Helena se aproximou com cuidado e espiou para dentro. A biblioteca estava vazia, mas a lareira ainda queimava, lançando uma luz laranja nas paredes forradas de livros. Algo, porém, chamou sua atenção imediatamente. A boneca, Annabelle, estava lá. Sentada em uma cadeira ao lado da lareira, Helena sentiu o coração disparar. Ela tinha certeza de que a boneca estava no quarto de Samuel antes. Como ela havia parado ali, engolindo em seco, ela entrou na biblioteca e se aproximou da cadeira. A boneca parecia ainda mais assustadora sob a luz tremeluzente do fogo. Seus olhos de vidro pareciam fixos em Helena, brilhando à luz das chamas. "O que você está fazendo aqui?" Helena murmurou, como se esperasse que a boneca respondesse. De repente, o som de passos ecoou atrás dela, e Helena se virou bruscamente. No entanto, não havia ninguém ali. Quando voltou a olhar para a boneca, seu coração quase parou. Annabelle não estava mais na cadeira. Helena recuou, sentindo o pânico tomar conta dela. Isso não era possível. Ela estava sozinha na biblioteca. Como a boneca poderia ter se movido? Ela começou a se afastar, mas antes que pudesse sair da biblioteca, a porta se fechou com um estrondo. Helena correu até a porta e tentou abri-la, mas a maçaneta não se movia. Estava trancada. Ela puxou e empurrou, mas a porta não cedeu. "Tem alguém aí?" gritou, o pânico evidente em sua voz. O silêncio foi sua única resposta. De repente, as luzes da biblioteca piscaram e se apagaram, deixando Helena no escuro. O único som era o estalar da madeira na lareira e sua própria respiração ofegante. Ela se afastou da porta, tentando não entrar em pânico. Foi então que ouviu o riso novamente. Um riso infantil, suave e perturbador, vindo de algum lugar dentro da biblioteca. "Quem está aí?" Helena perguntou, sua voz tremendo. O riso cessou, mas um som diferente tomou seu lugar. Um sussurro baixo e quase imperceptível, como se alguém estivesse murmurando seu nome. Helena sentiu as lágrimas encherem seus olhos. Ela não sabia o que estava acontecendo, mas sabia que precisava sair dali. De repente, algo tocou seu ombro, e ela gritou, virando-se rapidamente. Não havia ninguém ali. Ela correu até a janela e tentou abri-la, mas estava trancada também. Foi então que ela viu algo que a fez congelar. Refletida no vidro da janela, havia uma figura atrás dela. Uma criança, com cabelos loiros e olhos escuros. Helena se virou rapidamente, mas a biblioteca estava vazia. Ela voltou a olhar para a janela, mas a figura havia desaparecido. Antes que pudesse processar o que havia acabado de acontecer, a porta da biblioteca se abriu com um rangido, e Helena ouviu uma voz familiar. "Helena? O que você está fazendo aqui?" Era a senhora Lancaster, vestindo um robe de seda e com uma expressão de preocupação no rosto. Eu ouvi um barulho e vim ver o que era", gaguejou Helena, ainda tentando recuperar o fôlego. A senhora Lancaster olhou ao redor da biblioteca, como se estivesse procurando algo. Não deveria vagar pela casa à noite. Esta é uma casa muito antiga. Pode ser perigoso. Helena assentiu, sem dizer nada. Ela sabia que a senhora Lancaster não acreditaria nela se contasse o que havia acontecido. "Volte para o seu quarto e descanse. Amanhã será um dia longo", disse a senhora Lancaster, em um tom que não deixava espaço para discussão. Helena assentiu novamente e saiu da biblioteca, ainda tremendo. Quando voltou para seu quarto e trancou a porta atrás de si, sentiu-se um pouco mais segura. Mas uma coisa era certa, aquela casa escondia segredos sombrios. E ela estava determinada a descobrir o que estava acontecendo. Antes que fosse tarde demais, Helena passou o restante da noite em claro. Cada sombra que se movia no quarto parecia carregar algo oculto, e cada ruído na mansão a fazia pular de susto. Ela não conseguia esquecer o que havia visto na biblioteca: a boneca, a figura no reflexo, o sussurro. O que estava acontecendo naquela casa? Quando o primeiro raio de sol entrou pelas frestas das cortinas pesadas, ela finalmente se levantou. Sua mente estava cansada, mas determinada. Se ficasse naquela mansão,
precisaria entender o que estava acontecendo. Depois de se vestir rapidamente, Helena desceu para o café da manhã. No salão de jantar, encontrou a senhora Lancaster e Samuel já sentados à mesa, que estava impecavelmente arrumada com pratos de porcelana e uma variedade de pães, frutas e sucos. Bom dia, Helena, disse a senhora Lancaster com um sorriso educado. Espero que tenha dormido bem. Helena hesitou antes de responder. Sim, obrigada. Ela notou que Samuel a observava atentamente enquanto mastigava um pedaço de torrada. Seus olhos pareciam mais sombrios naquela manhã, e havia algo em sua expressão que a deixava desconfortável. Você ouviu os fantasmas? Perguntou Samuel de repente, quebrando o silêncio. Helena quase deixou cair a xícara de café que estava segurando. Fantasmas, a senhora Lancaster riu suavemente. Não dê ouvidos a ele. Samuel tem uma imaginação muito ativa, mas Samuel continuou olhando para Helena, com um meio sorriso enigmático nos lábios. Eles gostam de brincar à noite. Especialmente na biblioteca. Helena sentiu um calafrio subir por sua espinha. Samuel, você já viu algo estranho por aqui? O menino inclinou a cabeça, como se estivesse considerando a pergunta. Eu vejo coisas o tempo todo. Mas nem todo mundo vê. Antes que Helena pudesse perguntar mais, a senhora Lancaster se levantou. Vamos, Samuel. Você tem aula esta manhã. Samuel desceu da cadeira e seguiu a mãe, mas antes de sair da sala, lançou um último olhar para Helena e murmurou baixinho, cuidado com a boneca. Helena ficou paralisada por alguns segundos. Como ele sabia sobre a boneca na biblioteca, assim que ficou sozinha? Helena decidiu agir. Não podia mais ignorar o que estava acontecendo. Precisava investigar a casa e entender o que estava causando aquelas coisas estranhas. Ao longo da manhã, Helena caminhou pela mansão, observando cada detalhe. As paredes antigas pareciam esconder segredos, e os corredores escuros davam a sensação de que alguém a observava a cada passo. Ela decidiu começar pela biblioteca. Quando chegou lá, encontrou a porta aberta e a sala vazia. A lareira estava apagada, e a boneca havia desaparecido. Helena entrou na sala e começou a examinar as prateleiras de livros. Muitos dos volumes pareciam antigos, com capas empoeiradas e títulos quase ilegíveis. Ela estava prestes a desistir quando algo chamou sua atenção, um livro grosso com uma capa preta e sem título. Quando puxou da prateleira, ouviu um clique suave, como se algo tivesse sido acionado. Antes que pudesse entender o que estava acontecendo, uma parte da estante se moveu lentamente, revelando uma passagem secreta. Helena ficou boquiaberta. Ela hesitou por um momento, mas a curiosidade foi mais forte. Com o coração acelerado, entrou na passagem e encontrou uma escada em espiral que descia para o subsolo. Cada degrau rangia sob seus pés enquanto ela descia. E o ar ficava mais frio e úmido a cada passo. Quando finalmente chegou ao fundo da escada, encontrou-se em um corredor estreito e mal iluminado. As paredes eram de pedra, e o chão estava coberto por uma fina camada de poeira. No final do corredor, havia uma porta pesada de madeira com uma tranca enferrujada. Helena se aproximou lentamente e tentou abrir a porta. Para sua surpresa, ela estava destrancada. Ao empurrar a porta, encontrou um quarto escuro e frio. No centro do cômodo, havia uma pequena cama de ferro com lençóis velhos e uma boneca sentada sobre o travesseiro. Era Annabelle. Helena sentiu o coração parar por um instante. A boneca estava ali, olhando diretamente para ela com seus olhos de vidro. Ela deu um passo para trás, mas antes que pudesse sair do quarto, ouviu o som de passos atrás dela. Quando se virou, viu a senhora Whitmore parada na entrada, com uma expressão severa no rosto. O que você está fazendo aqui? Perguntou a governanta, sua voz fria como o gelo. Helena tentou encontrar uma desculpa, mas sua mente estava um caos. Eu estava explorando a casa e encontrei a passagem secreta. A senhora Whitmore estreitou os olhos. Esta parte da casa está fora dos limites. Não deveria estar aqui. Helena assentiu rapidamente e saiu do quarto, passando pela governanta sem dizer mais nada. Quando voltou à biblioteca, fechou a passagem secreta e tentou acalmar sua respiração. Algo muito estranho estava acontecendo naquela casa. E Helena tinha a sensação de que a senhora Whitmore sabia mais do que estava disposta a revelar. Ao sair da biblioteca, Helena sentia o coração martelando no peito. A imagem da boneca sentada na cama no quarto secreto e o olhar frio da senhora Whitmore continuavam vivos em sua mente.
Aquela mansão estava cheia de segredos, e ela sabia que precisava ser cuidadosa dali em diante. Enquanto caminhava pelo corredor em direção à cozinha, ouviu vozes vindas da sala ao lado. Helena parou e espiou discretamente pela fresta da porta entreaberta. Lá dentro, a Sra. Lancaster e a Sra. Whitmore estavam conversando em voz baixa. Ela está começando a fazer perguntas, disse a Sra. Whitmore, com um tom preocupado. Não importa, respondeu a Sra. Lancaster, cruzando os braços. Contanto que ela não descubra o que está no porão, Helena sentiu um calafrio percorrer seu corpo. O que elas estavam escondendo no porão? Antes que pudesse ouvir mais, a Sra. Lancaster virou a cabeça em direção à porta, como se tivesse sentido que estavam sendo observadas. Helena recuou rapidamente e continuou andando pelo corredor, tentando parecer casual. Quando chegou à cozinha, encontrou Samuel sentado à mesa, desenhando em um caderno. Ele levantou os olhos e sorriu para ela. Você encontrou o quarto secreto, não é? Helena congelou. Como ele sabia? O que você quer dizer, Samuel? O menino deu de ombros e voltou a desenhar. Eles sempre escondem as babás lá. Helena sentiu o sangue gelar. Escondem. Por quê? Samuel olhou para ela com uma expressão séria. Porque elas descobrem a verdade. E depois, desaparecem. Antes que Helena pudesse perguntar mais, a Sra. Lancaster entrou na cozinha com um sorriso radiante. Como se nada estivesse errado, Helena, querida, gostaria de nos acompanhar até a cidade esta tarde. Precisamos comprar algumas coisas, e seria bom você se familiarizar com os arredores. Helena hesitou, ainda tentando processar o que Samuel acabará de dizer. Claro, seria ótimo. A viagem à cidade foi breve e estranhamente silenciosa. A Sra. Lancaster parecia distante, e Samuel passou o tempo todo olhando pela janela do carro, como se estivesse perdido em pensamentos. Quando voltaram à mansão, já estava anoitecendo, e uma névoa espessa começava a se formar ao redor da propriedade. Helena sentiu um aperto no peito ao descer do carro. A visão da mansão envolta na névoa fazia com que ela parecesse ainda mais sombria e ameaçadora. Assim que entraram, a Sra. Lancaster foi para o escritório, deixando Helena e Samuel sozinhos na sala de estar. Você não devia ter ido lá embaixo, disse Samuel de repente. Quebrando o silêncio, Helena se virou para ele. Lá embaixo onde? No quarto secreto, respondeu ele, com um olhar sério. Eles não gostam que as babás vão lá. Quem são eles? Perguntou Helena, sentindo o coração acelerar. Samuel hesitou por um momento, como se estivesse decidindo se devia contar ou não as pessoas que moravam aqui antes. Eles ainda estão aqui. Helena sentiu um calafrio. Você está dizendo que a casa é assombrada? Samuel assentiu lentamente. Eles não querem ir embora. E se você continuar fazendo perguntas, eles vão te encontrar. Antes que Helena pudesse responder, as luzes da sala piscaram e se apagaram, mergulhando o cômodo na escuridão total. Samuel? Chamou Helena, mas não obteve resposta. Ela ouviu passos suaves se afastando e, em seguida, o som de uma porta se fechando. Quando as luzes voltaram, Samuel havia desaparecido. Helena sentiu o pânico crescendo dentro dela. Algo estava errado. Muito errado. Ela decidiu que não podia mais ignorar os sinais. Precisava descobrir a verdade sobre aquela casa e sobre o que havia acontecido com as outras babás. E, acima de tudo, precisava descobrir o que estava escondido no porão. Mais tarde naquela noite, Helena esperou até que todos estivessem dormindo. Depois de garantir que o corredor estava vazio, saiu silenciosamente de seu quarto e começou a descer as escadas. A mansão estava mergulhada na escuridão, e o único som era o render suave do assoalho sob seus pés. Quando chegou ao térreo, caminhou em direção à porta que levava ao porão. A porta estava trancada. Mas Helena havia encontrado uma chave velha em uma gaveta da cozinha mais cedo e torcia para que fosse a certa. Com as mãos trêmulas, inseriu a chave na fechadura e girou. A tranca se abriu com um clique suave. Helena respirou fundo e abriu a porta. Um cheiro de mofo e terra úmida subiu do porão, e ela acendeu a lanterna que havia trazido. Os degraus de madeira rangiam sob seus pés enquanto ela descia. O ar estava gelado, e a escuridão parecia envolvê-la por todos os lados. Quando chegou ao fundo da escada, encontrou um longo corredor de pedra, semelhante ao que havia visto na passagem secreta. As paredes estavam cobertas de musgo, e havia marcas estranhas gravadas na pedra.
Como símbolos antigos que Helena não reconhecia, ela seguiu pelo corredor até encontrar uma porta de metal no final. A porta estava entreaberta, e Helena sentiu o coração disparar ao ver uma luz fraca escapando pela fresta. Com cuidado, empurrou a porta e entrou. O que viu lá dentro fez seu sangue gelar. No centro do cômodo, havia uma mesa de pedra, coberta por velhos instrumentos enferrujados e manchas que pareciam ser de sangue seco. Ao redor da sala, havia prateleiras cheias de frascos antigos, todos contendo líquidos de cores estranhas e coisas flutuando dentro deles. Mas o que mais chamou a atenção de Helena foi o que estava na parede do fundo, uma série de fotografias em preto e branco. Ao se aproximar, Helena sentiu o estômago revirar. As fotos mostravam várias mulheres, todas vestindo uniformes de babá. E em cada foto, a mesma boneca estava presente, sentada ao lado delas, Annabelle. A última foto na parede era diferente. Ela mostrava Helena. Helena ficou paralisada diante da foto. Sua mente se recusava a aceitar o que via. Como sua imagem podia estar ali, entre as fotos antigas, com a mesma boneca ao seu lado? Suas mãos tremiam enquanto tocava a fotografia. A imagem parecia recente, como se tivesse sido tirada naquele mesmo dia. Seus olhos estavam arregalados, e a expressão no rosto era de puro terror, exatamente como ela estava se sentindo naquele momento. De repente, ouviu um som atrás de si. Um rangido baixo e longo, como se alguém estivesse movendo algo pesado. Helena se virou rapidamente, com o coração disparado, e viu a porta de metal começando a se fechar sozinha. Ela correu, mas antes que pudesse alcançar a porta, ela se fechou com um estrondo ensurdecedor, deixando-a presa no quarto sombrio. Helena bateu na porta com força. Me ajudem! Alguém, por favor! Mas o único som que ouvia era o eco de sua própria voz. Ela tentou controlar o pânico e respirou fundo. Precisava encontrar outra saída. Voltou a olhar ao redor do quarto, iluminando as paredes com a lanterna. Foi então que notou algo que não havia percebido antes. Um alçapão no chão, parcialmente coberto por uma velha tapeçaria empoeirada. Com esforço, Helena puxou a tapeçaria e abriu o alçapão. Uma escada de ferro descia para um túnel ainda mais escuro. Ela hesitou por um momento. Não queria descer, mas ficar naquele quarto não era uma opção. Reunindo coragem, começou a descer a escada. O túnel abaixo era apertado e claustrofóbico, com paredes de pedra úmidas e um cheiro forte de terra. Helena avançou lentamente, ouvindo cada passo e tentando ignorar o medo que a consumia. Após caminhar por alguns minutos, chegou a uma bifurcação. Havia dois caminhos à sua frente, um à esquerda e outro à direita. Ela iluminou os dois caminhos com a lanterna, mas ambos pareciam iguais, escuros e intermináveis. Sem saber qual caminho escolher, decidiu seguir pela direita. O túnel parecia se estender por quilômetros, e o silêncio absoluto fazia seus ouvidos zumbirem. De repente, Helena ouviu algo atrás dela. Passos leves, como se alguém a estivesse seguindo. Ela se virou rapidamente, mas não viu nada. Tem alguém aí? Perguntou, com a voz trêmula. Nenhuma resposta. Helena apertou o passo, tentando se afastar do som, mas os passos pareciam ficar mais próximos. Ela começou a correr, o pânico crescendo a cada segundo. Depois de alguns minutos, chegou a uma porta de madeira no final do túnel. Sem pensar, abriu a porta e entrou. Do outro lado, encontrou-se em um cômodo que parecia uma antiga cela. As paredes eram de pedra, e havia correntes enferrujadas presas ao chão. No canto do quarto, havia uma cama velha e um pequeno espelho quebrado na parede. Helena se aproximou do espelho e olhou para o próprio reflexo. Sua imagem parecia diferente. Seus olhos estavam mais escuros, e havia algo estranho em seu rosto, como se não fosse realmente ela. De repente, o espelho começou a embaçar, como se alguém estivesse respirando do outro lado. Helena deu um passo para trás, assustada. Foi então que viu as palavras se formando no vidro embaçado, como se uma mão invisível estivesse escrevendo. Você não está sozinha. Helena sufocou um grito e recuou até encostar na parede. O que estava acontecendo ali? Antes que pudesse processar o que havia lido, ouviu um som baixo e arrastado vindo do túnel. Algo, ou alguém, estava se aproximando. Ela precisava sair dali. Helena olhou ao redor do quarto em busca de uma saída e viu uma pequena abertura na parede oposta.
Parecia um túnel estreito, quase escondido pelas sombras. Sem pensar duas vezes, rastejou até a abertura e se arrastou para dentro. O túnel era apertado e escuro, e Helena teve que rastejar de mãos e joelhos para avançar. O som dos passos no túnel principal continuava ecoando atrás dela, e ela sabia que precisava se apressar. Depois de alguns minutos rastejando, Helena finalmente chegou ao final do túnel e encontrou outra escada que levava para cima. Ela subiu rapidamente, desesperada para sair daquele pesadelo. Quando alcançou o topo, empurrou uma porta de madeira e saiu. Diretamente na biblioteca da mansão, Helena ficou ali, ofegante, tentando entender o que havia acabado de acontecer. Como aquele túnel a trouxe de volta à biblioteca, ela olhou ao redor e viu que a passagem secreta na estante estava aberta novamente. Mas dessa vez, havia algo diferente. No centro da sala, sobre a mesa, estava a boneca Annabelle, com um bilhete preso à mão. Tremendo, Helena se aproximou e pegou o bilhete. As palavras estavam escritas com uma caligrafia apressada e irregular. Saia daqui antes que seja tarde demais. Helena leu o bilhete várias vezes, tentando absorver o significado da mensagem. Saia daqui antes que seja tarde demais. Quem teria escrito aquilo? Seria um aviso de alguém que sabia o que estava acontecendo na casa. Ela olhou novamente para a boneca Annabelle. Os olhos de vidro pareciam segui-la, e Helena sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ela estava farta daquela boneca. Pegou-a com firmeza e a colocou em uma gaveta da estante, fechando-a com força, mas, enquanto tentava se acalmar, um pensamento sombrio surgiu em sua mente. Como a boneca havia voltado para a biblioteca? Helena a tinha visto no quarto secreto, no porão, e agora ela estava ali, como se soubesse de seus movimentos. O silêncio na biblioteca parecia sufocante. Helena precisava sair dali, respirar ar fresco e pensar no que fazer a seguir. Decidida, saiu da biblioteca e voltou ao seu quarto, fechando a porta e trancando-a por dentro. Sentou-se na cama e tentou organizar os pensamentos. Tudo naquela mansão parecia errado. O túnel subterrâneo, a boneca que aparecia e desaparecia, a foto dela entre as babás desaparecidas. E Samuel? Ele parecia saber mais do que qualquer outra pessoa naquela casa, mas havia algo de inquietante em seu comportamento. Preciso conversar com ele de novo, pensou Helena. Talvez o menino pudesse lhe dar mais respostas, ou ao menos confirmar o que ela já suspeitava. Na manhã seguinte, Helena acordou com a luz do sol entrando pelas frestas das cortinas. Por um momento, quase esqueceu do pesadelo que estava vivendo. Mas, ao lembrar dos acontecimentos da noite anterior, sentiu o estômago se revirar. Depois de se vestir rapidamente, desceu as escadas em busca de Samuel. Encontrou-o no jardim, sentado sob uma árvore, desenhando em seu caderno. Bom dia, Samuel, disse Helena, tentando soar calma. O menino levantou os olhos e sorriu levemente. Você não foi embora, né? Helena franziu a testa. Por que eu iria embora? Samuel deu de ombros. As outras babás sempre iam. Depois de encontrar a boneca, Helena sentiu um arrepio. Samuel, o que aconteceu com as outras babás? O menino parou de desenhar e ficou em silêncio por alguns segundos. Quando finalmente respondeu, sua voz era baixa e quase sussurrada. Elas descobriram o que acontece no porão. Helena engoliu em seco. E o que acontece lá? Samuel levantou o olhar e fixou os olhos escuros nos dela. Você já viu, não viu? A sala com as fotos, e as correntes, Helena assentiu lentamente, sim. Mas eu não entendo o que tudo isso significa. Quem colocou aquelas fotos lá? Samuel desviou o olhar, eles. Quem são eles? Perguntou Helena, com o coração acelerado. Samuel hesitou novamente, como se estivesse com medo de dizer a verdade. As pessoas que moravam aqui antes. Elas nunca foram embora. Helena sentiu o sangue gelar. Você está dizendo que elas ainda estão aqui? Samuel assentiu, e seus olhos pareciam mais sombrios do que nunca. Elas vivem nos túneis, e não gostam que as babás descubram seus segredos. Antes que Helena pudesse fazer mais perguntas, a voz da senhora Lancaster ecoou pelo jardim. Samuel, vem aqui, querido. O menino levantou-se rapidamente e saiu correndo em direção à mãe, deixando Helena sozinha e cheia de perguntas sem resposta. Ao longo do dia, Helena não conseguia tirar as palavras de Samuel da cabeça.
As pessoas que moravam aqui antes nunca foram embora. Quem eram essas pessoas? E por que pareciam estar observando cada movimento dela? Quando a noite chegou, Helena decidiu que precisava voltar ao porão. Havia algo muito errado acontecendo naquela casa, e ela não podia mais ignorar os sinais. Esperou até que todos estivessem dormindo e, em seguida, saiu silenciosamente do quarto. Desceu as escadas com cuidado, evitando os degraus que rangiam, e caminhou até a porta que levava ao porão. Dessa vez, a porta não estava trancada. Helena abriu-a devagar e começou a descer os degraus, segurando a lanterna com força. O ar estava ainda mais frio e úmido do que na noite anterior, e o cheiro de mofo era mais forte. Quando chegou ao fundo da escada, seguiu pelo corredor até a sala com as fotos. A porta de metal estava entreaberta, e Helena empurrou-a com cuidado. Assim que entrou na sala, viu algo que a fez congelar de medo. As fotos na parede haviam mudado. Agora, todas as babás estavam com os olhos riscados, e havia novas fotos penduradas, fotos dela, tiradas enquanto estava no jardim, na cozinha e até dormindo em seu quarto. Helena recuou, sentindo o pânico crescer. Quem estava tirando aquelas fotos? De repente, ouviu o som de passos pesados no corredor. Alguém estava vindo. E dessa vez, não parecia estar tentando se esconder. Helena apagou a lanterna e se escondeu atrás de uma prateleira. Os passos se aproximavam cada vez mais, e ela prendeu a respiração, tentando não fazer barulho. A porta de metal se abriu completamente, e Helena viu uma figura alta e encapuzada entrar na sala. A figura carregava algo nas mãos, uma boneca idêntica a Annabelle. Helena sentiu o coração quase parar. A figura colocou a boneca sobre a mesa de pedra e, em seguida, começou a sussurrar palavras em uma língua que Helena não reconhecia. Ela sabia que precisava sair dali, mas seus pés pareciam colados ao chão. De repente, a figura parou de sussurrar e virou a cabeça lentamente, como se soubesse que estava sendo observada. Eu sei que você está aqui, Helena, disse uma voz rouca e baixa. Helena sufocou um grito e tentou recuar, mas acabou esbarrando em uma prateleira. Derrubando um frasco no chão, a figura se virou rapidamente e começou a caminhar em direção ao lugar onde ela estava escondida. Helena sabia que tinha poucos segundos para agir. Correu em direção à porta e saiu correndo pelo corredor, ouvindo os passos da figura atrás dela. Ela correu o mais rápido que pôde, subindo a escada e trancando a porta do porão atrás de si. Ofegante e apavorada, Helena sabia que precisava sair daquela casa. E rápido, Helena trancou a porta do porão e encostou-se a ela, tentando controlar a respiração ofegante. Seus pulmões ardiam, e seu coração parecia prestes a explodir. Mas não havia tempo para descanso. A figura encapuzada estava lá embaixo, e Helena sabia que não demoraria muito até que tentasse sair e encontrá-la. Ela precisava fugir. Agora, correu pelo corredor escuro até a entrada principal da mansão. Suas mãos tremiam enquanto tentava destrancar a porta da frente, mas a fechadura parecia emperrada. Ela girava a chave com força, mas nada acontecia. Era como se a própria casa estivesse tentando mantê-la presa. Vamos, vamos! Sussurrou, desesperada. De repente, ouviu passos subindo as escadas do porão. Pesados e arrastados, como se a figura estivesse se aproximando lentamente, sem pressa. Sabendo que ela não tinha para onde ir, Helena desistiu da porta da frente e correu para a cozinha. Talvez pudesse escapar pela porta dos fundos. Mas, quando chegou lá, encontrou outra surpresa aterrorizante. A porta estava trancada com uma corrente grossa, que não estava ali antes. Não. Isso não pode estar acontecendo. Murmurou, sentindo o desespero tomar conta. Ela puxou a corrente com força, mas era inútil. Precisava de uma chave, ou algo para cortar o metal. Começou a vasculhar os armários da cozinha em busca de algo útil, mas só encontrou facas e utensílios comuns. Nada que pudesse ajudá-la a sair dali. Enquanto procurava, ouviu um som que a fez congelar. Uma risada baixa e perturbadora ecoava pela casa, como se viesse de todos os cantos ao mesmo tempo. Você não pode escapar, Helena. Sussurrou uma voz feminina, doce e ameaçadora. Helena sentiu o sangue gelar. Era a mesma voz que ouvirá no porão, mas agora parecia mais próxima, quase sussurrando em seu ouvido. Ela correu para a sala de estar, tentando encontrar outra saída, mas as janelas estavam fechadas com tábuas de madeira que não havia notado antes.
A mansão parecia estar mudando, se transformando em uma prisão sem saída. Ofegante, Helena encostou-se à parede e tentou pensar. Precisava manter a calma e encontrar uma solução. Não podia se entregar ao pânico. Foi então que ouviu passos leves no andar de cima. Levantou o olhar e viu Samuel no topo da escada, olhando para ela com uma expressão séria. Samuel! Chamou Helena, aliviada por vê-lo. Precisamos sair daqui. A casa está trancada, e alguém está nos perseguindo. Mas Samuel não se moveu. Apenas ficou parado, com o rosto sério e os olhos fixos nela. Samuel, por favor, desça. Temos que sair juntos. Insistiu Helena, tentando controlar o pânico. O menino inclinou a cabeça levemente, como se estivesse ouvindo algo. Então, sem dizer uma palavra, apontou para a porta da biblioteca. Helena franziu a testa. A biblioteca? Por quê? Samuel não respondeu. Apenas continuou apontando, com uma expressão sombria. Helena hesitou por um momento, mas sabia que não tinha muitas opções. Se Samuel sabia de algo que ela não sabia, talvez valesse a pena seguir sua indicação. Com o coração acelerado, caminhou até a biblioteca e abriu a porta. O cômodo estava escuro, iluminado apenas pela luz da lua que entrava pelas janelas altas. Helena deu alguns passos para dentro e olhou ao redor, tentando entender o que Samuel queria que ela visse. Foi então que notou algo diferente. A estante de livros no canto esquerdo estava ligeiramente aberta, revelando a passagem secreta por onde ela havia escapado na noite anterior. Ela sentiu um calafrio. Por que Samuel a estava guiando de volta àquele lugar? Seria uma armadilha. Antes que pudesse tomar uma decisão, ouviu passos atrás de si. Virou-se rapidamente e viu a figura encapuzada parada na entrada da biblioteca, bloqueando sua saída. Helena sufocou um grito e recuou, entrando ainda mais na sala. A figura avançou lentamente, sem dizer uma palavra, e Helena percebeu que a única saída era a passagem secreta. Sem pensar duas vezes, correu até a estante e entrou no túnel. A passagem estava tão escura quanto antes, e o ar úmido e pesado tornava difícil respirar. Helena avançou rapidamente, tropeçando em pedras e esbarrando nas paredes estreitas. O som dos passos da figura encapuzada ecoava atrás dela, aproximando-se cada vez mais. Depois de alguns minutos correndo pelo túnel, Helena chegou a outra bifurcação. Desta vez, sem tempo para pensar, escolheu o caminho à esquerda e continuou correndo. O túnel parecia interminável, mas, finalmente, Helena avistou uma luz fraca à frente. Correu em direção à luz e encontrou outra escada que levava para cima, subiu os degraus rapidamente e empurrou a porta no topo. Para sua surpresa, a porta não estava trancada, e ela saiu, diretamente em um cemitério nos fundos da mansão. Helena olhou ao redor, ofegante e confusa. O cemitério estava coberto por uma névoa espessa, e as lápides antigas pareciam quase invisíveis sob a escuridão. Ela tentou se orientar, procurando uma saída, mas o som dos passos no túnel continuava ecoando atrás dela. A figura encapuzada estava prestes a sair também. Desesperada, Helena correu pelo cemitério, desviando das lápides e tentando encontrar uma saída. Foi então que notou algo que a fez parar abruptamente. Uma das lápides estava marcada com um nome familiar, Helena Costa. Ela se aproximou lentamente, incrédula, e leu a inscrição completa, Helena Costa, de 1998 a 2023. Ela descobriu a verdade. Helena sentiu o chão sumir sob seus pés. Aquilo não fazia sentido. Ela estava viva, não estava. Antes que pudesse processar o que estava vendo, ouviu a voz feminina novamente, sussurrando perto de seu ouvido. Bem-vinda de volta, Helena. Nós estávamos esperando por você. Helena se virou rapidamente e viu a figura encapuzada a poucos passos dela. Desta vez, a figura tirou o capuz, revelando o rosto pálido e familiar da boneca Annabelle, agora em forma humana. Helena abriu a boca para gritar, mas tudo escureceu antes que pudesse emitir um som. Helena sentiu a escuridão se fechar ao seu redor, e a sensação de estar presa em um pesadelo se intensificava a cada segundo. Ela tentava gritar, mas sua voz parecia não sair, como se estivesse em um campo de silêncio absoluto.
As figuras ao seu redor, cada vez mais perturbadoras, pareciam estar observando, esperando. Ela piscou rapidamente, tentando dissipar a névoa que envolvia seus sentidos, mas o cenário continuava a se desfocar. O rosto da figura diante dela, inicialmente coberto pelo capuz, estava agora totalmente exposto. Para sua total incredulidade, o rosto estava idêntico ao de Annabelle. O cabelo loiro, os olhos profundos, e uma expressão de quem havia vivido por décadas em um limbo de sofrimento. Bem-vinda de volta, Helena. A voz era doce, mas carregava uma ameaça imensa, como se todas as sombras da casa se tivessem condensado naquele único momento. Helena estava em choque, a mente uma mistura de confusão e pavor. Ela olhou para a lápide com seu próprio nome, sem entender como aquilo poderia ser possível. Como poderia ver uma lápide dela ali, no meio de um cemitério abandonado, com uma data de falecimento de 2023? Isso significava que ela já estava morta? Ou estava vivendo em uma espécie de ilusão? A figura sorriu, um sorriso distorcido, e deu um passo em direção a Helena. Você é uma das nossas, Helena. A boneca Annabelle não apenas foi criada para ser um presente para você. Ela é um elo. Uma ponte. Helena sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ponte? Para o quê? A figura tocou sua mão pálida. Naquele momento, uma onda de imagens passou pela mente de Helena. Viu-se criança novamente, com os pais, brincando na mansão, ouvindo uma risada familiar. Mas tudo mudou rapidamente. Ela viu imagens distorcidas de várias babás anteriores, seus rostos pálidos e vazios, sempre observando da sombra. Viu também a imagem de um homem, que parecia ser o patriarca da família Lancaster, manipulando algo com as mãos, o que parecia ser um objeto mágico. O que era? Isso é impossível, sussurrou Helena, a dor de uma memória reprimida surgindo como um punhal. Você não entende ainda, não é? Disse a figura com um sorriso. Você era a chave para tudo, Helena. E quando você entrou na casa, despertou o que estava enterrado. Sua alma nunca deixou a mansão. Não importa onde você vá, você voltará, sempre. Helena tentou se afastar, mas seus pés estavam imóveis, como se o solo estivesse grudado nela. Não. Isso não pode ser verdade. Eu estou viva. Eu sou real. A figura apontou para a lápide, e então Helena viu o que ela não havia notado antes. Havia uma inscrição oculta em uma das bordas da pedra, onde dizia: o elo será quebrado quando o último dos descendentes se encontrar com seu destino. Aquele nome. Helena reconheceu a assinatura, Samantha Lancaster. O que significava isso? Quem era essa pessoa? Ela se lembrou do nome de Samantha como sendo o nome da mãe de Samuel. Mas agora isso parecia estar conectado com algo muito mais profundo. De repente, a terra sob seus pés começou a tremer, e a figura de Annabelle deu um passo para trás, observando Helena com uma expressão satisfeita. Agora você verá a verdade. Sem aviso, a névoa espessa do cemitério se abriu, e o cenário mudou. A mansão apareceu diante dela, mas não como Helena a conhecia. A casa parecia desmoronada, antiga, as paredes cobertas de musgo e poeira, com uma energia opressiva emanando dela. Ela não estava mais no cemitério, mas sim no centro de uma grande sala, com as paredes fechadas. O único som que podia ouvir era o de uma porta se abrindo lentamente à sua frente. Ela olhou em volta, tentando entender o que estava acontecendo. Um grito vindo de dentro da casa a chamou. Helena, você tem que vir. Você tem que vir agora, era a voz de Samuel. Sem hesitar, ela correu até a porta. No entanto, antes que pudesse abrir completamente, uma força invisível a empurrou para trás, fazendo-a cair no chão com violência. Olhou para a porta fechada e, de repente, ela viu uma sombra, enorme e distorcida, se arrastando pelas paredes. Aquela sombra se aproximava lentamente, como se estivesse viva, e em sua frente, pairava um sorriso. Helena tentou levantar-se, mas sua visão estava embaçada e o medo estava tomando conta de seu corpo. A sombra se aproximou mais e mais até que se formou uma figura humana, que se revelou ser uma mulher. Sua pele estava pálida e seus olhos estavam vazios, como se a alma tivesse sido arrancada. Era Samantha Lancaster, a matriarca da família,
Você não deveria ter vindo, Helena, a mulher disse, sua voz ecoando como um sussurro. Agora não há volta. Você está conosco. Helena tentou se afastar, mas a sala parecia não ter fim, e o ar estava ficando mais denso, mais frio. Ela estava paralisada, sentindo o peso da presença da mulher se aproximando. Foi então que, do nada, ouviu a voz de Samuel novamente. Eles não querem que você vá, Helena. Eles querem que você fique aqui com eles, para sempre. Helena olhou em volta, desesperada. Samuel estava ali, mas algo estava errado. Ele não era mais o menino gentil que ela conhecia. Seus olhos estavam vazios, e seu sorriso era estranho e vazio. Você não entende ainda, Helena. Isso é o que acontece quando você tenta escapar do nosso destino. Você sempre voltará. Todos voltam, a cada palavra de Samuel. Helena sentia o peso daquilo se aproximando. Ela não sabia o que o destino lhes reservava, mas sabia que estava no centro de algo muito maior, algo que transcendeu as paredes da mansão Lancaster. Antes que pudesse pensar mais, a figura de Samantha avançou, e a casa tremeu, abrindo uma fenda no chão. Ela caiu na escuridão, engolida pela própria casa, com a sensação de estar indo para um lugar onde ninguém jamais escaparia. Helena acordou em um lugar que parecia não ser real. Tudo ao seu redor era uma névoa espessa, impenetrável, e ela não conseguia ver nada além da bruma cinza que a envolvia. Sua cabeça estava pesada, como se tivesse sido arrastada por horas através de um túnel escuro. Tentou se levantar, mas seu corpo estava fraco, a sensação de estar perdida era esmagadora. Ela piscou várias vezes, tentando entender onde estava, mas o vazio que a cercava só aumentava sua sensação de desorientação. No entanto, algo parecia diferente. O ar estava mais frio, e uma quietude mórbida pairava sobre tudo. Você está finalmente acordada. A voz era suave e familiar, mas não de Samuel. Helena virou-se rapidamente e encontrou uma figura encapuzada diante dela, uma sombra que se materializou da névoa. O capuz era grande e cobria o rosto da pessoa, mas Helena sabia, sem dúvida, que não era o homem da casa. Era alguém diferente, alguém que ela não tinha visto antes, mas que tinha uma presença inquietante. Quem é você? Helena perguntou, sua voz saindo arrastada, como se ela estivesse se esforçando para falar de novo, como se algo tivesse se rompido dentro dela. A figura não respondeu imediatamente. Em vez disso, estendeu a mão lentamente, gesticulando para que Helena a seguisse. Ela hesitou. Algo dentro dela a alertava para não confiar naquela figura. Mas a necessidade de entender o que estava acontecendo, de descobrir a verdade, superava seu medo. Helena começou a caminhar em direção à figura, com o corpo pesado e os pensamentos turvos, mas quando deu um passo à frente, o ambiente ao seu redor começou a se transformar, a névoa se dissipou, e a cena que se desenhou diante dela era ainda mais perturbadora do que o vazio que havia antes. Agora, Helena estava em um grande salão de uma casa, mas não a mansão Lancaster que ela conhecia. A decoração era sombria, com móveis de épocas antigas e velas que queimavam de forma irregular, lançando sombras distorcidas nas paredes. Havia uma sensação de decadência no ambiente, como se a casa estivesse morrendo lentamente. Você chegou ao coração da verdade, Helena, disse a figura, tirando o capuz e revelando um rosto envelhecido, mas com uma expressão estranhamente familiar. Era a mulher que ela vira em sua visão, Samantha Lancaster. Não, sussurrou Helena, tentando processar. Você. Você está. Viva! Samantha riu suavemente, um som que parecia mais um suspiro do que uma risada. Viva? De certa forma, sim. Mas o que você vê, o que você sente, não é real. Nada disso é real. Helena deu um passo para trás, sua mente tentando processar as palavras da mulher. O que você quer dizer com isso? O que está acontecendo aqui? Samantha observou com olhos frios e vazios, como se estivesse medindo cada palavra antes de falar. Você está presa, Helena. E a única maneira de escapar é aceitar a verdade. Aceitar o que você sempre foi destinada a ser. Helena estava perdida. Eu não entendo. O que você quer dizer? Eu sou apenas uma babá. Não sou nada disso. Samantha sorriu, mas o sorriso não era gentil. Você foi escolhida, Helena.
escolhida para ser a última peça do quebra-cabeça. O elo que ligará todos nós ao nosso verdadeiro destino. Você e os Lancaster estão todos conectados por um propósito que transcende a vida e a morte. A mansão, a casa, todos nós. Estamos aqui para algo maior. Helena balançou a cabeça, sentindo o pânico subir em sua garganta. Não. Isso não faz sentido. Eu só queria cuidar de uma criança. Só queria escapar dessa casa. Eu não sabia disso. Samantha deu um passo à frente, sua expressão agora mais grave. Você não sabia, mas agora sabe. E, quando o tempo chegar, você terá que fazer uma escolha, Helena. Fugir de tudo isso ou aceitar seu lugar entre nós. A casa, os Lancaster. Nós todos estamos esperando por você. Ela olhou em volta, sentindo a pressão da verdade sobre seus ombros. Tudo parecia estar se conectando, de uma maneira que não conseguia entender completamente. Ela pensou em Samuel, no olhar vazio dele, na maneira como parecia tão distante, tão estranho desde que ela começou a explorar os mistérios da mansão. Samuel, disse ela, mais para si mesma do que para Samantha. Ele sabia. Ele sabia o que estava acontecendo, não é? Samantha assentiu lentamente, como se esperasse que Helena finalmente compreendesse. Sim. Samuel é a chave para tudo isso. Ele foi colocado na sua vida para que você chegasse até aqui. Ele também não está completamente vivo, mas não é totalmente morto. Ele é parte deste ciclo. Como você será? Helena sentiu uma onda de náusea. O que ela estava ouvindo parecia insano, mas sua intuição lhe dizia que havia uma verdade sombria e distorcida por trás dessas palavras. Mas por que eu? Por que eu fui escolhida? Eu sou apenas uma babá. Como isso tudo se conecta com o que está acontecendo aqui? Samantha olhou para ela com uma expressão que mistura pena e crueldade. Por que você é a última geração de uma linhagem que não pode ser quebrada, Helena? Você foi trazida até aqui porque, de algum modo, você sempre esteve ligada à nossa família, aos Lancaster. Aquele menino, Samuel, é apenas uma parte do ciclo que não pode ser interrompido. E você? Você será a última peça que faltava, antes que Helena pudesse responder. Ela ouviu um som vindo de trás, algo pesado, como se portas estivessem se abrindo. O som estava se aproximando, e a sensação de perigo se tornou palpável. Samantha olhou para a porta e então para Helena. Acho que é hora de você escolher, Helena. Ficar ou partir. Mas lembre-se, a casa nunca deixará você ir. A porta se abriu com um estrondo, e uma figura sombria apareceu no limiar da sala, encobrindo a luz com sua presença imensa. Helena não teve tempo de pensar. A sombra da figura se aproximou rapidamente, e antes que pudesse se mover, a sala começou a desmoronar ao seu redor. Obrigado por assistir a mais uma história aqui no Livro Aberto. Se você gostou, não se esqueça de curtir o vídeo e compartilhar com quem ama boas histórias. Ah, e se ainda não faz parte da nossa comunidade, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum capítulo. Comente aqui embaixo o que achou da história de hoje e qual tema você gostaria de explorar nos próximos vídeos. Até a próxima leitura, e lembre-se, cada página vira uma nova aventura.